E uma pessoa ligada ao técnico Tite confirma que o Tite não tem medo. Essa cobrança, essa gritaria da torcida do Flamengo no aeroporto, nas redes sociais, não assusta o técnico Tite. O que vem tirando o sono de Tite realmente é a baixa evolução do time em campo. Isto vem tirando o sono do técnico Tite. E por que será que o Tite agiu de forma covarde no aeroporto? Não encarou a torcida, não foi lá falar, explicar. Na verdade, reconhecer seu erro, chegar lá para a torcida e falar. Essa é a questão. O Rodolfo Landim bateu o martelo sobre a permanência do Tite, que eu posso falar assim, né? Um aviso prévio. Logo, logo o Tite vai sair do Flamengo. Eu já falei sobre isso aqui. Tá? É questão de tempo, infelizmente. Esse filme já passou na Gávea, um filme que a gente não gosta que passe, mas infelizmente está passando novamente. Fica aquela coisa, a gente vai segurar, mas daqui a pouco o Flamengo, realmente dependendo dos próximos resultados, o Flamengo vai demitir o técnico Tite. Essa é a realidade, a saída de Tite. Vou trazer toda a verdade sobre o que está acontecendo. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Flamengo, Libertadores. E o Flamengo vai ter que fazer das tripas o coração para se classificar na Copa Libertadores da América. Infelizmente, né? Infelizmente é uma situação delicada do Flamengo. O Flamengo, antes do jogo contra o Bolívia na próxima quarta-feira, tem um jogo do Brasileirão pela 6ª rodada contra o Corinthians agora no próximo sábado. O Flamengo se reapresenta hoje, tem aí problemas para esse jogo. O técnico Tite vai ter desfalques confirmados e vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Situação envolvendo proposta por Arrascaeta, meus amigos. O diretor de futebol do Cruz Azul do México deixou em aberto e foi questionado sobre o interesse do Cruz Azul no nosso meia Georgian de Arrascaeta. E pelo que eu entendi, realmente pode chegar proposta na mesa do Flamengo pelo nosso meia Georgian de Arrascaeta. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, o elenco do Flamengo se reapresenta hoje no CT do Ninho do Urubu, após a folga que receberam nesta última quarta-feira. Jogaram contra o Palestino na terça-feira, não sei se jogaram, viajaram, né? Na verdade, com todo respeito, porque futebol que é bom nada. Ganharam folga nesta última quarta-feira. Hoje retoma as atividades em preparação para o próximo jogo do Flamengo, que acontece contra o ex-clube do técnico Tite, o ex-time de Tite, o Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece no Maracanã no próximo sábado às 16 horas, horário de Brasília. Para esse jogo, o técnico Tite pode não ter novamente aí a Arrascaeta, que vem sendo trabalhado para ter nesse jogo, se não realmente se recuperar a tempo. A expectativa da diretoria e da comissão técnica é ter Arrascaeta e Éric Pulgar no jogo da quarta-feira pela 5ª rodada da Conmebol Libertadores da América, que eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre esse jogo. Mas também para esse jogo contra o Corinthians, o Tite pode não ter o lateral direito Guilherme Varela. E o Wesley pode ser mantido como titular para essa partida. A informação que recebemos é que, com muitas dores, o Guilherme Varela realizou exames ao chegar no Rio de Janeiro nesta última quarta-feira. Existe a chance até de Uruguai não ser relacionado para o jogo contra o Corinthians. Caso isso realmente aconteça, o Wesley será mantido na lateral direita como titular para o jogo contra o Corinthians no próximo sábado. Caso realmente se confirme, eu já vinha falando sobre isso aqui, né? Sobre essa lesão de Varela. O Varela vem sentindo a costela, Varela vem sentindo. O Tite foi insistente e colocou o cara, mesmo em um jogo horrível, que ninguém estava rendendo nada contra o Palestino, mas insistiu e colocou o Varela. Por que não deixou o cara se recuperar? O cara já estaria à disposição, né, para esse jogo contra o Corinthians agora, no próximo sábado. Essa é a realidade. Mas não, ele optou, foi lá naquela agonia toda, aquela correria, e colocou o Varela no jogo.
E isso pode ter ainda mais acelerado a questão que poderia se recuperar antes, agora vai precisar de um tempo maior. Vamos aguardar os exames aí para ver realmente, né, a gravidade da lesão de Guilherme Varela. O Flamengo vai ter que fazer das tripas o coração para se classificar para as oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. É isso mesmo. O Tite vem impressionado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha só a classificação do Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ontem aconteceu o jogo entre Bolívar e Milionários, né? Jogos aí do grupo do Flamengo, grupo E, e terminaram empatados. Dessa forma a classificação ficou assim: o Bolívar em primeiro colocado com 10 pontos. Depois vem o Palestino com 6 pontos na segunda colocação. O Flamengo, nesse exato momento, na terceira colocação com 4 pontos. E em seguida tem aí o Milionários na quarta e última colocação do grupo com 2 pontos. Apenas 2 se classificam para a próxima fase. Ou seja, nessa classificação que a gente tem aqui agora, Bolívar e Palestino estão se classificando. Só que ainda existem 2 rodadas da fase de grupos. O que pode realmente o Flamengo entrar para jogar e vencer, fazer das tripas o coração, como eu já falei aqui para vocês. O Flamengo, dependendo de alguns resultados, o Flamengo pode sim se classificar para as oitavas de final. Mas é uma situação delicada. O Flamengo vai ter que vencer os 2 próximos jogos que tem em casa. Agora na próxima quarta-feira contra o Bolívar, dia 15 agora na quarta-feira, contra o Bolívar, e no dia 28 contra o Milionários. Tá aí os 2 jogos que o Flamengo tem. Ambas as partidas acontecem no Maracanã. E o Flamengo precisa vencer esses 2 jogos e ainda torcer para o Palestino ao menos perder uma de suas 2 partidas que tem. Ou seja, o Palestino tem 6 pontos, vencendo uma, perdendo outra. Essa é uma matemática que o Flamengo, posso dizer assim, um resultado que pode complicar o Flamengo, né? Porque o Palestino vencendo uma e perdendo outra, vai a 9 pontos. O Flamengo tem 4 pontos, vencendo as 2, vai a 10 pontos. Ou seja, o Flamengo assume a segunda colocação. O Bolívar tem 10 pontos. Para o Flamengo terminar em primeira colocação do grupo, que é algo muito difícil, o Bolívar precisa perder as 2 e o Flamengo vencer as 2. E o Palestino perder uma e vencer uma. Tá aí a situação do Flamengo na Copa Libertadores da América, infelizmente. Bolívar e Milionários são os adversários do Flamengo na Conmebol Libertadores da América. O técnico Tite não tem realmente, posso dizer assim, medo, né? Não vem aí temendo a essa pressão da torcida do Flamengo, porque já teve algo parecido em 2 Copas, tudo e muito mais, segundo o jornalista André Hernan, uma informação lá no All Sport, que uma pessoa próxima a Tite falou sobre essa pressão do Flamengo, que realmente não tem nada que vai incomodar o Tite sobre essa pressão, porque o Tite já está acostumado. O que vem tirando o sono de Tite é a evolução do time, que não vem acontecendo. O que acontece? Eu tenho aqui para falar para o Tite, é que o Tite foi covarde sim, fugiu da torcida no aeroporto, e que a pressão da nação rubro-negra não é aquela pressãozinha lá da seleção brasileira, não. Ele está sentindo sim, porque fugiu. É fujão. Isso é a realidade. E olha só a informação de André Hernan, que ele trouxe aqui com exclusividade, e disse o seguinte: conversei com algumas pessoas que convivem com Tite há muito tempo e que conhecem os métodos de Tite. As primeiras respostas que eu tive foram muito no sentido assim: o Tite é um cara que sabe suportar esse tipo de pressão. Suportou uma pressão de 2 Copas do Mundo sendo técnico da seleção brasileira. Então, o Tite está acostumado à pressão que está sentindo nesse momento e tem plena consciência que não está conseguindo fazer o time evoluir. Isso sim está preocupando o Tite. Isso sim está tirando o sono do Tite.
O Tite tem sido muito claro nas entrevistas e está comunicando isso ao torcedor. Ele tem falado: a responsabilidade é minha. O time não tem jogado bem. O Flamengo precisa evoluir. Está faltando confiança. O time está regredindo, está andando para trás. O Tite tem consciência disso. Ele sabe que o time precisa melhorar e muito. Só que nesse momento a pressão externa, o que vem da gritaria de aeroporto, o que vem de gritaria da rede social, o Tite não está preocupado com isso agora, com a pressão em cima dele. O que preocupa o Tite é o fato de o time não evoluir. Isso tem tirado o sono do técnico do Flamengo. Tite optou por deixar o aeroporto na chegada do Flamengo sem a escolta feita pelos seguranças do clube. Tite saiu caminhando até seu carro particular. Pela primeira vez, vi um técnico sem sentir medo de pressão do torcedor. Relatou uma fonte. Mais de uma vez, Tite já afirmou que respeita a revolta da torcida pela má fase e se responsabiliza. Nação, o que vocês acham sobre isso? Vou ser sincero para vocês. Se o Tite realmente não tem medo da pressão, já está acostumado, por que o Tite não foi lá junto com a torcida, lá junto com os jogadores, abandonou os jogadores? Essa é a realidade. Jogadores foram no ônibus e ele foi lá de carro particular, fugiu do aeroporto da torcida e ainda abandonou os seus atletas. Essa é a realidade. O Tite abandonou covardemente os seus atletas. Mas será que não tem medo da pressão? É claro que tem. Isso é conversa fiada. É mais um aí, né? Essa pessoa ligada ao Tite, próximo ao Tite aí, é mais um que já aprendeu com ele jogar essas conversas fiadas. Essa é a realidade. Você é a favor ou é contra a demissão do técnico Tite? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Georgian de Arrascaeta, que pode deixar o Flamengo agora na próxima janela do meio do ano, Henrique. A situação do Arrascaeta já vem desde lá de trás, né? O Cruz Azul do México é um grande interessado em Arrascaeta, não é de hoje, a gente sabe disso. E ontem o jornalista Vene Casagrande, ele trouxe uma informação com exclusividade, inclusive com conversa que teve com o diretor técnico da equipe mexicana, é que o Cruz Azul do México tem sim um interesse em Arrascaeta, não é de agora, e pode fazer uma proposta oficial para tirar o uruguaio do mais querido Brasil. Cruz Azul do México poderá fazer uma proposta ao Flamengo por Arrascaeta. Ivan Alonso, diretor técnico do clube mexicano, foi questionado sobre o interesse no meia. E o profissional deixou em aberto e ele afirmou o seguinte, abre aspas: não confirmo nem nego a notícia. Quem não gostaria de ter um jogador assim no seu time? Fecha aspas. Tá? Então tá aí, né? Vamos ver. Até o momento, a realidade, a verdade que está acontecendo, não tem proposta oficial ainda, mas a informação trazida pelo jornalista Vene Casagrande é que essa proposta, sim, de fato, está sendo preparada e pode ser apresentada. Falei pode, ainda não chegou. Pode ser apresentada ao Flamengo pelo nosso meia Georgian de Arrascaeta. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você que acompanha sempre o nosso Mengão Queridão, acompanha sempre o nosso trabalho e sabe realmente, né, muitas das vezes até mesmo mais do que nós daqui que passa a informação para vocês. Você, sendo a diretoria do Flamengo, sinceramente, chegar uma proposta bacana hoje na mesa do Flamengo, uma proposta que seja boa para ambas as partes, tanto para o jogador como também para o Flamengo, você negociaria o Georgian de Arrascaeta agora nessa janela do meio do ano? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas por enquanto ainda não chegou nada oficialmente, beleza? Vou seguindo focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. O dia agora foi isso. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.